Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119. Nós estamos refletindo cada manhã em um trecho desse Salmo e hoje chegamos no versículo de número 25, que se inicia com a letra hebraica Dalet. Diz assim: minha vida está perto de virar pó. Vivifica-me, segundo tua palavra. Eu te expus meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me teus decretos. Faze com que eu entenda o caminho dos teus preceitos, assim meditarei nas tuas maravilhas. Minha alma esvai-se de tristeza, fortalece-me segundo tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e, por teu amor, mostra-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, coloquei tuas ordenanças diante de mim. Ó Senhor, eu me apego aos teus testemunhos, que eu não seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando ampliares a minha compreensão. Obrigado, Senhor, por mais esta manhã que o Senhor aqui nos reúne como tua igreja, santa, remida pelo teu sangue, selada pelo teu Espírito Santo, tua noiva, a qual um dia o Senhor há de buscar. Pedimos, ó Deus, que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor que já recebeu os nossos louvores, a nossa oração, se digne de mais uma vez, pelo teu Espírito, falar aos nossos corações e mentes, e que haja lugar, então, para a tua palavra ser semeada, e que esta semente produza o fruto, pelo qual foi enviada, fruto de salvação, de edificação e de glorificação do teu santo nome. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Você alguma vez já se sentiu no Hades? Hades, que na Bíblia é o mundo dos mortos. Aqueles dias em que as cores ficam cinzas, e você sabe que, a não ser que Deus faça alguma coisa, entre com uma providência, é o fim. É o fim. Se você já sentiu a sua alma chegar a esse ponto, devido qual seja o motivo, quero que você saiba que você não é o único. Outros também já se sentiram com a sua alma perto do Hades, fazendo uma visita à sepultura, à cova, ao mundo dos mortos. Por exemplo, Elias, em sua depressão, ele orou dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Jeremias, em suas lamentações, ele diz: ele me cercou e me cobriu de amargura e aflição, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos há muito tempo. O próprio Senhor Jesus, em uma noite muito angustiada, ele diz aos seus discípulos mais próximos: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ou a minha alma está com uma tristeza de morte. O salmista
que escreve esse trecho do Salmo 119, ele começa o versículo 25, afirmando: minha vida está perto de virar pó. Em algumas versões, a minha alma está apegada ao pó. Ou seja, está tão cabisbaixa, está tão para baixo, que parece que vai beijar o pó, vai se desintegrar no chão, como uma poeira. Ele vai dizer também no versículo de número 28, a minha alma esvai-se de tristeza. Em outras versões, a minha alma está tão triste, que verte lágrimas. E você sabe que as lágrimas são o sangue da alma. O sangue transparente que ela verte quando está muito ferida. Então veja, passar por dias de angústia, passar por dias de tristeza, experimentar dias em que parece que a alma visita o mundo dos mortos, e a não ser que Deus faça alguma coisa, ela há de perecer ali. Não é uma experiência incomum aos servos de Deus. Servos de Deus passam por momentos difíceis, passam por dias de angústia, passam por dias em que sentem a morte de perto, o fim de perto, a angústia de perto, a aflição de perto. Então o problema não é passar por esses dias. Não pense que você é especial. Todos os teus irmãos e todas as tuas irmãs passam por dias difíceis. O problema é não sair deles. O problema é se acostumar com a cova. O problema é você parecer estar vivo do lado de fora, mas quando você sabe que por dentro, na verdade, você está morrendo. Como que a gente supera esses dias de Hades? Porque Deus não nos chamou para vivermos assim, como se estivéssemos mortos. Como é que a gente supera esses dias em que a alma, de tão cabisbaixa, parece beijar o pó? Que lições podemos aprender com esse salmista? Então, primeiro, nos seus dias de Hades, no dia que as coisas ficarem cinzas, peça para Deus vivificar a sua alma. Não peça para morrer, peça para viver. Peça para Deus te dar forças, peça para Deus soprar vida na sua alma, no seu coração, porque é para isso que Deus te chamou, não para a morte, mas para a vida. Você já reparou como os bichinhos querem viver? Vai matar um inseto para você ver a dificuldade. Você dá assim uma chinelada e ele mesmo lá esmagado, ele procura fugir, se arrastando. E você tem que dar 2, 3, porque ele quer viver. Ora, se uma baratinha quer tanto viver, mesmo no esgoto, por que você, que é a alma, que é a imagem e semelhança de Deus, vai querer morrer? Será que a vida está tão ruim assim como de uma baratinha? Eu acho que não. Veja que o salmista diz que a alma dele está apegada ao pó, mas ele não pede para morrer. Pelo contrário, no versículo 25, ele diz: vivifica-me, segundo a tua palavra. Verso 28, a minha alma esvai-se de tristeza, mas eu não quero morrer. Fortalece-me segundo a tua palavra. E eu não tenho dúvidas que Deus ouviu
a sua oração, porque Deus não despreza ninguém que se chega a Ele com o coração quebrantado, com o coração contrito, e quando Ele diz ninguém, é ninguém mesmo. Não despreza, seja quem for, seja o que essa pessoa tenha feito, se essa pessoa se voltar para Deus arrependida, com o coração quebrantado, contrito, olha Senhor o que eu fiz, eu sei que eu errei, por isso que agora eu estou aqui com a minha alma enferma, por isso que eu estou sangrando, mas eu sei que o Senhor que fere é o Deus que cura, é o Deus que tem misericórdia, eu me achego a Ti. Deus não vai cruzar os braços, virar as costas, fechar os olhos, tampar os ouvidos a esse clamor. Não vai. Deus não tampou os seus ouvidos ao clamor de Davi, depois que ele pecou. Quando ele ora, lá no Salmo 51, no versículo 1 e 8, esmagado pela culpa, ele ora, ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor, apaga minhas transgressões, por tuas grandes misericórdias, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Deus o ouviu. Depois ainda abençoou, porque depois do seu arrependimento, ele ainda vai ter um filho com Batseba, que nós chamamos de Salomão, mas o nome dele era na verdade Gedidias, amado por Deus. Me disse, isso não é graça? Deus ouviu a oração do boêmio Sansão. Sansão era um indeciso. Ele queria a Deus, mas ele queria o mundo também. E ele viveu tanto com os filisteus, que acabou morrendo com eles. Mas na sua angústia, na sua humilhação, ele se volta para Deus, já sem os dois olhos, humilhado. Ele ora ao Senhor, Senhor, me concede forças, somente mais uma vez. E o Senhor ouviu a sua oração. Forças lhe foram concedidas. Amém? Manassés, o pior rei que Israel já teve. Um rei que fez o povo de Deus pecar pior do que os povos ao redor. Fez o povo de Deus pecar pior do que os povos ao redor. Provocando, o texto diz, a ira do Senhor. Mas quando vieram as consequências, quando ele passou a sofrer numa masmorra, na sua angústia, o texto diz que ele se humilhou muito diante de Deus, muito, e Deus ouviu a sua oração. E o levou de volta à sua terra, e ele então reconheceu que o Senhor era Deus. Ora, se Deus ouviu até a oração de Manassés, por que ele não ouviria a tua? Se você voltar-se para ele com o seu coração quebrantado, arrependido e contrito. Então não peça para morrer, peça para viver, peça forças, porque Isaías 42, versículo 3, diz que o Senhor a cana ferida não quebrará e não apagará o pavio que fumega. Quando você está lá como um paviozinho que fumega, parece que já é o fim, mais um pouquinho e apaga tudo. Deus não chega e pisa, apaga logo de uma vez. Não, Deus assopra a vida e diz, viva, e viva para a minha glória.
Então peça, Senhor, me vivifica, porque eu quero viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Segundo, peça um coração agradecido. Peça um coração agradecido em nome de Jesus. Peça que Deus te dê essa dádiva de ter um coração grato. Porque o salmista vai dizer no versículo 26, eu te expus meus caminhos e tu me respondeste. Eu gosto de uma versão que diz, tu me valeste, tu me ajudaste. Eu expus a minha situação ao Senhor e tu me reivindicaste. Tu não fechaste os teus olhos à minha tristeza, mas o Senhor me respondeu segundo a tua bondade, segundo a tua misericórdia, e eu sou grato por isso, eu reconheço isso. Ou seja, ele não tampa o sol com a peneira como se a vida não tivesse problemas. Ele vê os problemas, ele vê as situações, ele vê as angústias, ele se abate com elas. Ele não é de ferro, ele tem sensibilidades, ele é sensível às dificuldades da vida, ele sente os espinhos, mas ao mesmo tempo ele não fecha os olhos para as bênçãos de Deus, mesmo nos dias difíceis. Não fecha os olhos para as graças abundantes do Senhor distribuídas até para que ele tenha forças para passar por aquele vale de morte, pelos seus dias de Hades. Ele reconhece, eu te expus os meus caminhos e tu me valestes. Tu me valeste. Eu reconheço isso. Eu te sou grato por isso. Sabe por quê? Às vezes nos é difícil termos um coração grato, porque geralmente a gente quer mais do que de fato precisa. Sabe aquela história de ter o olho maior que a barriga? A gente sempre quer mais do que de fato precisa. O problema é que a alma insatisfeita vai sempre estar insatisfeita. Não importa o que ela tenha ou o quanto tenha, porque sempre é possível ter mais. Mas se a gente se lembrar da palavra de Deus que nos diz que tudo que a gente precisa, na verdade, é a porção para o dia, a gente pode experimentar a gratidão. Porque quando a gente entender que, na verdade, tudo que a gente precisa é a porção do dia, a gente vai olhar para a vida e vai ver que Deus tem nos dado a porção do dia, tem nos dado o que a gente precisa, e mais, não só isso. Deus tem nos dado as vestimentas, mas Ele não tem dado só um par de meias, uma calça e uma camisa. Não tem nos dado só um sapato. Não é verdade, irmãs? Ele tem nos dado o alimento. Mas Ele não tem nos dado apenas pão e água. Ele tem nos dado o pão, Ele tem nos dado a manteiga, Ele tem nos dado o leite, Ele tem nos dado o café e muito mais. As nossas confraternizações que o digam. Então Ele tem nos dado não apenas uma porção, mas Ele tem nos dado uma bela porção, uma generosa porção. É como uma vez um missionário me disse quando eu fui o visitar no campo, e eu sabia que ele não ganhava muito. E ele me disse assim, não nos falta nada,
dá até para tomar sorvete. Uma alma grata. Então se lembre o que Paulo disse, Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus, e seja agradecido. Seja agradecida. Porque se você não aprender a ser agradecido hoje, você não vai ser amanhã. Terceiro, para a gente superar os nossos dias de Hades, peça para Deus te livrar da tentação. Porque dia de provação pode dar ocasião à tentação. Você está lá nas suas lamúrias, você não consegue ver nada de bom na tua vida, os olhos estão cegados para as graças de Deus, aí você entra num túnel escuro. E aí você se senta lá, sozinho, e começa a lamuriar, chorar as suas pitangas. E aí começa a dizer, quer saber? Deus não me ama. Deus não me ama. Aí nessa hora chega o tentador e senta do teu lado. E diz para você, não ama mesmo. Ele ama o fulano, mas você... Porque se ele te amasse... Aí você começa lá a ter um papo. E aí chega um ponto que ele te fala assim, mas não fica assim não. Eu te entendo. Toma isso daqui que você vai se sentir melhor. Vai ali e pega tal coisa, porque você merece. Só que o problema é que depois que a alma peca, ela só se sente pior. A cova só aumenta. E aí sim ela começa a experimentar o gosto da destruição. É por isso que o salmista vai fazer um pedido. Ele vai dizer no versículo de número 29, desvia de mim o caminho da falsidade. Me livra da vida dupla. E por teu amor me mostra a tua lei. Versículo 30, escolhi o caminho da fidelidade. Coloquei as tuas ordenanças diante de mim. Senhor, eu me apego aos teus testemunhos, que eu não seja envergonhado, que eu não tome por causa das minhas lutas, das minhas dificuldades, das minhas frustrações, que eu não pegue um caminho que depois só vai me trazer vergonha. Eu só vou ficar envergonhado diante do Senhor e dos homens. Não deixa eu pegar esse caminho. E eu tenho certeza que Deus o ouviu. Porque sabe o que eu reparo, irmãos? Que quanto maior é a aprovação de uma pessoa, maior é a consolação que ela recebe. Parece que Deus é assim, puxa, essa pessoa está passando por essa luta, deixa eu dar essa consolação, para que ela não seja afogada em tristeza. Deixa eu dar um pouco de alegria para ela. Deus é igual aquele pai que tem que levar o filho para tomar uma injeção, e o filho começa a chorar no meio do caminho, com medo. Aí o pai se compadece do filho,
Mas ele sabe que precisa passar pelo que tem que passar, mas ele está compadecido do filho, então ele fala assim, fica assim não, filhinho, depois a gente vai no McDonald's. Eu tenho certeza que você já visitou muitas vezes o McDonald's das Consolações do Senhor. Que você já comeu um Mac Consolação. Com certeza, e não foi uma vez só não, veio com batata frita, Coca-Cola e sundae. Veio completo. Então, na sua angústia, na sua aflição, na sua tristeza, no seu abatimento de alma, em nome de Jesus, não vá buscar consolação em mesas que não são do Senhor. Porque Deus ainda vai enviar um anjo, como fez com Jesus, para te servir no teu deserto. Como o Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Que haja consolação da parte do Senhor para você. Que você desfrute das consolações do Senhor, que elas te sustentem, que elas te alimentem nos dias de Hades da tua vida. Agora, por fim, irmãos, nos seus dias de Hades, que a alma se apega ao pó, peça para Deus te expandir o entendimento, te ajudar a ver, talvez, coisas que você não está vendo. Eu lembro uma vez, uma tirinha que eu vi, de um homem aterrorizado num sofá, porque um diabinho lhe mostrava um cartaz com uma tempestade, e ele só olhava para o cartaz, e não conseguia enxergar o dia de sol que fazia lá fora. Então, às vezes a gente fica tão focado na angústia, tão focado no problema, que não vê mais nada. E se revolta. O salmista termina dizendo, percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando ampliares a minha compreensão, quando dilatares o meu coração, quando me alegrares o coração, quando me ajudares a ver além daquilo que eu só consigo enxergar agora. Um exemplo disso foi o Jó. O Jó, na sua noite de alma, nos seus dias de Hades, a dor era tanta, a desesperança batia tão forte no coração, que ele chegou a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Era melhor não ter nascido, ele diz. Mas o Senhor lhe responde. Na hora certa, o Senhor se revela a ele. O Senhor fala com ele. E depois que o Senhor termina de falar com ele, quais são as palavras de Jó? De fato, falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu compreendo. Eu sei que nenhum dos teus caminhos podem ser frustrados. Eu falei do que eu não entendia. Então faz a mesma coisa. Faz essa oração ao Senhor. Senhor, abre o meu entendimento. Me ajude a enxergar o que talvez eu não esteja vendo. Sabe por quê? Senhor, me dê o pensamento correto que eu devo ter em relação a essa situação. Me ajuda a compreender talvez alguma verdade da Tua palavra que eu ainda não compreendi, que eu até já ouvi, até já conheço, mas não compreendi
na sua plenitude. E a verdade, irmãos, às vezes você está nesse sofrimento, nessa angústia, porque você até conhece a verdade que pode te libertar dessa angústia, mas você ainda não a compreendeu, de fato. Mas quando Deus abrir os teus olhos para ela, quando Deus abrir o seu entendimento, você vai ser livre. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que te liberta. A verdade de Jesus. Basta uma verdade de Jesus revelada ao teu coração e você vai ser liberto dessa angústia. Uma verdade. E ela vai te libertar. Então, eu não sei se você já andou em dias de Hades, se você está experimentando, ou se você ainda vai experimentar. Mas eu sei que o mesmo Deus que foi com Jesus, que foi com Elias, que foi com Jeremias, nos seus dias de grandes angústias, vai ser com você. Vai ser com você. Porque as pessoas são diferentes, as histórias são outras, mas o Deus de Jacó é o mesmo. E Ele promete, porque Ele me ama. Você ama o Senhor? Você ama Jesus? A despeito de qualquer coisa, a despeito do que aconteça, você ama o Senhor? Amém? Então esse versículo é para você. Porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Que Deus nos abençoe. Amém.